Oi, gente, eu já terminei de almoçar, né? E aí eu vim me deitar, né? Mas eu quero relatar uma situação, né? Que aconteceu na minha vida há semanas atrás, né? Eu tava ali na minha cozinha gravando meus vídeos, né? E aí eu coloquei aí um vestido, né? Eu não sei se ele é um moranguinho que tem nele, né? E coloquei esse vestido e fiquei ali fazendo as minhas coisas. E não é que Deus ele falou tremendamente comigo sobre aquele vestido. Né? Ele disse para mim assim que ele vai me usar muito nessa terra, né? Para me ganhar alma para Jesus através dos meus louvores. Só que ele falou para mim que se eu quisesse gravar meus vídeos, eu tinha que gravar meus vídeos com decência, né? Porque aquele não era o tipo de vestido para me usar, né? Ele falou tremendamente no meu coração, né? Porque assim, gente, às vezes a gente deixa que precisa que a pessoa venha corrigir a gente, as pessoas, né? Mas eu digo de mim, para mim mesmo, que eu prefiro que Deus ele venha me corrigir do que o ser humano, porque muitas das vezes não é que Deus não fala através da boca do ser humano. Deus fala assim, Deus ainda usa as pessoas ainda nessa terra, né? Mas às vezes tem muitas pessoas que eles falam que às vezes não é nem Deus que está falando, né? E eu gosto muito de ouvir a voz do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor diz que existe três vozes, né? É a voz do inimigo, a nossa voz e a voz do próprio Espírito Santo. Então a gente tem que saber qual é a voz que fala com a gente, qual é dessas vozes que fala com a gente, né? Então eu entendi ali que foi o próprio Espírito Santo, né, bradando no meu coração e me corrigindo sobre esse vestido, né? Eu até cheguei a comentar com meu esposo, eu digo bem, não é que Deus ele falou tremendamente comigo num vestido que eu estava vestida, né? Eu falando com ele desse jeito, né? Porque a gente tem que ter o temor de Deus, né? O temor de Deus a gente temos que ter, né? Porque eu sei que tem muita gente que não tem mais o temor de Deus, ele faz tudo o que ele quer, né? E não tem mais aquele temor, né, do Senhor. O temor de Deus não é a gente ter medo de Deus, não. Porque a gente não tem que ser assim. A gente tem que aprender, né, ouvir a voz dele e ser corrigida por ele, né? Então eu entendi o que ele quis falar comigo, né? Aí eu disse, Senhor, eu nunca mais eu vou colocar esse vestido. Ele falou desse jeito comigo. Se eu quisesse fazer meus vídeos, né? Eu estaria pronta para me fazer meus vídeos, porque a gente colocando os vídeos com as coisas da nossa casa, com o nosso dia a dia, não é errado, irmãos. Não é errado, eu sei que tem pessoas aí me assistindo, né, assistindo meus vídeos, tenho meus seguidores, pouco seguidor, que agora que eu comecei a colocar os vídeos, tenho sim, né, tem pessoas que é da igreja também, que ele me assiste, né, inclusive teve uma pessoa aí que até curtiu meu vídeo, eu com vestido rosa, né, então, irmãos, eu quero dizer para vocês que a gente temos que ter o temor de Deus, né? E a gente tem que entender o que ele está falando, né? Então ele falou comigo desse jeito. Se eu quisesse fazer os vídeos que eu poderia fazer, mas para me procurar colocar uma roupa decente, né? E aí foi isso que ele falou comigo. Então eu estou compartilhando aqui com vocês, né? O que Deus falou comigo nesses dias que eu tô assim aqui colocando meus vídeos, né, nas redes sociais, porque é uma coisa que quando a gente coloca, todo mundo vê, todo mundo olha, né? Então Deus falou desse jeito comigo, né? Que a gente temos que ter o temor do Senhor. E que através da minha
do meus louvor, eu vou ganhar muita alma para Jesus, mas eu tenho que me comportar como uma serva do Senhor, né? E é desse jeitinho, né? Mas antes a gente ser corrigido pelo Espírito Santo do que ser corrigido pelo ser humano, e a gente entender que às vezes é do ser humano que está falando, porque eu estou falando aqui que teve um tempo desse, aconteceu, né? Eu estava numa congregação, não vou falar o nome da pessoa, né? E a pessoa é o pastor, né? Só que eu não vou falar o nome da pessoa. E a pessoa, teve uma pessoa que estava lá congregando, e a pessoa chegou e falou, né, para a pessoa, e a pessoa estava com a unha, né, grande, né, tinha colocado a unha, e a pessoa falou lá que era para a pessoa tirar aquela unha, porque a unha estava parecendo unha de galinha. E eu não senti realmente que foi de Deus que falou para aquela pessoa lá, né? Eu até me senti, eu fiquei muito com vergonha na hora que a pessoa falou, né? Mas a pessoa foi em casa, ela tirou a unha, né? Porque Deus, ele tem o seu jeito de falar, né? Quando ele tem ele tem todo o jeito de falar conosco, né? Quando ele quer nos corrigir, nos corrige, sim, né? E a gente temos que entender se é ele que está falando ou se é do homem, né? Então essa pessoa tirou a unha, né? Tirou a unha. Então que a gente venha sempre ouvir a voz do Senhor. Porque tem muita gente falando aí que tá falando que diz que é de Deus, falando que Deus está mandando, e sendo que Deus não está falando, sendo que é da carne purinha, entendeu? Eu já vi muitas coisas dentro de congregação, pessoas mesmo falando e dizendo que era Deus, entendeu? Umas coisas mesmo que até, se fosse caso de eu querer me afastar da presença do Senhor, eu tinha me afastado. Mas, irmãos, eu nunca me afastei, entendeu? Eu tô com 8 anos, quase 9 anos na presença do Senhor, eu nunca me afastei. E olha que eu já passei por tanta coisa na minha vida, pessoas me humilhando, pessoas falando mal de mim, mas nunca me afastei. Sabe por quê? Que eu nunca me afastei? Porque eu não tô ali no meio ali do povo de Deus, ali, né? Eu não tô ali servindo um homem, não. Eu tô servindo a Deus. Porque a pessoa que ele tá servindo um homem, ele vai se incomodar mesmo. Ele vai se achar, se sentir ferido. Aí larga as coisas de Deus. Eu não vou mais me congregar naquela congregação, porque o irmão tá falando da minha veste, o irmão tá falando do meu cabelo, o irmão tá falando do meu calçado. Irmão, a gente tem que saber quem que nós estamos servindo, se é o homem ou se é a Deus. Então, aquele que serve a Deus, ele não vai sair da presença do Senhor. Pode vir o que vier, pode se levantar o demônio, pode se levantar o que levantar, mas a pessoa não se afasta da presença do Senhor. Então eu tô falando isso aqui de mim, porque eu já passei por isso. Eu já vi pessoas falar que eu não tinha o brilho do Espírito Santo mais na minha vida, né? Eu fiquei um tempo triste por causa disso, entendeu? Vim para casa e eu falei para Deus, eu digo, Senhor, e aí, o que é que eu faço? Eu saio ou eu continuo? O Senhor falou para mim, continua lá onde você tá, não é para você sair não, entendeu? Então é desse jeito, irmãos, não saio da presença do Senhor por causa de homem, né, por causa de mulher, por causa de pessoas que empresta a sua boca para o inimigo falar, né? E vem entristecer teu coração, né? Não dê isso, não dê o gostinho para essas pessoas, não. Porque tem muitas pessoas que eles emprestam a boca dele para o inimigo falar na boca dele, para ele tentar te tirar da presença do Senhor, para tentar te entristecer o teu coração, né? Então a gente temos que saber qual é a voz que nós estamos escutando, se é a nossa, se é do inimigo ou se é do Espírito Santo, né? Aí se você não saber, você vem pro quarto, porque é o seu local secreto para você orar, é no seu quarto, e peça para Deus, peça discernimento para Ele. Senhor, é tu mesmo que falou comigo ou não? Ele vai te responder,
Tá bom, meus amados? E eu senti isso no desejo do meu coração de vir falar para vocês o que Deus falou, relatou comigo sobre o vestido que eu tava vestida. É um vestidinho vermelho. Vocês podem ir até lá, que tá lá no meu story que eu postei, entendeu? O vestidinho que eu tava usando. Se eu não me engano, eu tava até lavando louça, né, vestida nele. Tá na cozinha. E Deus bradou no meu coração que não era para mim botar mais ele, que era para mim vestir uma roupa decente se eu quiser fazer meus vídeos, né? Porque tem muita gente olhando, né? E é muito bom Deus nos corrigir, né? E a gente não fazer mais, porque isso não é da gente, é o próprio Espírito Santo que faz isso para nós, conosco, né? E eu tenho uma boa tarde para vocês. Eu tô aqui um pouco aqui deitada, né? Já terminei de almoçar, tô deitadinha aqui um pouquinho e senti o desejo do meu coração de relatar isso aí que aconteceu na minha vida, né? Esses dias atrás.